Olá, pessoal. Estou gravando esse vídeo para auxiliar vocês no desenvolvimento da D1 de Introdução à Informática de 2023-2. Bom, vou iniciar aqui compartilhando minha tela. Tela compartilhada. E agora eu vou mostrar para vocês aqui o enunciado da D. E nessa D1, nós temos aqui uma novidade, né? São duas etapas. Então, na primeira etapa, você vai produzir uma dissertação com esse tema, a importância do aprendizado de informática para a minha futura profissão. E na segunda etapa, você vai responder duas perguntas, né? Como funciona a disciplina de Introdução à Informática? E as perguntas são: como são contabilizadas as presenças? E depois, como é feito o cálculo da média e quais os critérios para aprovação? Muito bem. Então, a gente vai começar com essa primeira parte, né? Com esse tema aqui, e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai desenvolver. O objetivo principal aqui é mostrar como vocês vão utilizar o LibreOffice Writer para desenvolver essas questões. Os critérios de avaliação estão aqui, a gente vai seguir esses critérios. Eu já fiz um ensaio dessa avaliação, inclusive, para encurtar o vídeo, eu vou seguir aquilo que eu já montei aqui, né? Claro que eu vou começar do zero, mas eu vou já aproveitar muita coisa que eu fiz aqui para agilizar todo esse processo, para o vídeo não ficar tão extenso, tá? Inclusive, eu vou fechar aqui esse arquivo e vamos lá, iniciando o desenvolvimento dessa AD, dessa D1. Então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, você tem que entrar aqui entrando no Google, você digita LibreOffice Download para você baixar a suíte do LibreOffice. E lá você vai achar o Writer, o LibreOffice Writer, que nós utilizamos para desenvolver essa questão. Então, você entrando aqui nesse link, você vai cair nessa tela, você pode baixar. É interessante que você baixe todo, né, todo o LibreOffice. E no decorrer do curso, você vai aprender outros aplicativos desse pacote. Vamos iniciar com o Writer. Então, vamos lá. Uma vez que você instalou, baixou e instalou, eu estou usando aqui o Windows, você está utilizando o Windows, você vai lá no iniciar, estou no Windows 11, você digitando aqui o LibreOffice, você já vai aparecer para você aqui todos os aplicativos. Então, você clica em LibreOffice Writer, e aí ele abre o Writer para você desenvolver. Um editor de texto, um processador de texto, é muito simples, ele é bem intuitivo, e a gente vai utilizá-lo para desenvolver essa D. Então, vamos lá. O enunciado, vamos começar por essa primeira parte aqui, por essa primeira etapa, a importância do aprendizado de informática para a minha futura profissão. O que eu fiz? O objetivo maior, eu não tenho dúvida de que é com relação à parte de formatação. Então, eu fui lá na internet e abri o Google e coloquei esse título, eu coloquei aqui, assim, aprendizado de informática, professor. Eu vou desenvolver essa avaliação aqui mais para os nossos cursos, né? Que são os cursos de licenciatura, principalmente no curso de matemática. Então, eu coloco aprendizado de informática, professor, achei um artigo muito interessante, baixei esse artigo, que é exatamente esse artigo aqui, ó, que vai ser a base para todo o desenvolvimento dessa avaliação. Ao final, eu vou colocar lá nas referências bibliográficas as referências a esse site, a esse artigo. Muito bem, mas você poderia utilizar qualquer um desses aqui, eu vou estar mostrando como é que você vai fazer para poder ir desenvolvendo a sua avaliação. Ou então você pode escrever tudo no papel e depois você vai desenvolver. Você vai fazer aqui no LibreOffice Writer. Ok? Então vamos lá. Então a gente vai começar assim. Em primeiro lugar,
A gente vai seguir aqui esses critérios, né? O tema que a gente vai utilizar, a importância do aprendizado de informática para a minha futura profissão e como funciona a disciplina de introdução à informática. Então, esse aqui vai ser o título que eu vou colocar. Eu já vou selecionar isso aqui. Vou dar aqui cliquei com o botão direito, cliquei em copiar e vou vir aqui. Para começar, aqui no nosso LibreOffice Writer, o que eu faço? Quando eu vou copiar e colar o texto de uma fonte externa, o que eu faço? Normalmente eu clico com o botão direito e venho na opção colar especial. E aqui eu tenho uma opção texto não formatado. Eu clico aqui e ele vem para o meu texto sem qualquer tipo de formatação externa. Então, com isso, eu consigo formatar o meu texto. Muito bem, então esse é o título. Ele diz aqui no item 2, aqui, né, ele fala para responder essas perguntas. Então, vamos lá. Bom, essa minha dissertação ela tem que ter no mínimo 2 páginas. Ok. O título tem que ter fonte Arial, tamanho 16. Então, vamos lá. Então, esse é o título, eu vou selecionar esse título aqui, vou colocar uma fonte, né? Eu seleciono aqui a fonte, vou colocar a fonte Arial, tamanho 16, em negrito em alinhado centralizado. Então, eu vou colocar aqui, olha, negrito, aqui eu seleciono na opção de negrito, e aqui eu faço o alinhamento centralizado, nessa opção aqui, nesse atalho. Clico aqui, tá ok, já está centralizado. Muito bem, um outro ponto que ele me pede aqui, no item 5, coloque pelo menos 2 subtítulos com fonte Arial, tamanho 14. Então, o primeiro subtítulo que eu vou colocar é uma introdução para o meu texto. Muito bem. Bom, e vou colocar já um segundo aqui de uma vez. Aí eu vou me reportar ao meu documento. Aliás, eu vou fazer o seguinte, já para aproveitar aqui, eu vou abrir esse documento que eu já tenho aqui pronto, para a gente poder ganhar tempo, né? Aqui eu coloquei introdução e eu vou colocar também com um outro subtítulo aqui. Vou dar um Ctrl C, vou voltar aqui, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Eu tenho aqui já o segundo subtítulo, eu já ainda tenho um terceiro subtítulo, que eu coloquei aqui, a importância do aprendizado de informática para o professor de matemática. Então, eu volto para o meu texto inicial, clico com o botão direito, venho em colar especial, texto não formatado. Muito bem, e eu tenho ainda um quarto, que são as minhas considerações finais, que é um novo subtítulo que eu vou colocar aqui, clicando com o botão direito, colar especial, texto não formatado. E, finalmente, eu tenho aqui as minhas referências bibliográficas. Então, na verdade, eu criei vários subtítulos, né? Clicando com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Muito bem, então agora eu vou para a formatação desses subtítulos. Eu seleciono aqui o subtítulo, eu vou voltar aqui ao meu enunciado. Ele diz o seguinte, subtítulo, como é que ele tem que ser? Ele tem que ter fonte Arial, tamanho 14. Então, eu venho aqui, ó, fonte Arial, tamanho 14, sem negrito e alinhado à esquerda. Então, não tem negrito, já está alinhado à esquerda. Não tem negrito e já está alinhado à esquerda. Ótimo. Então, agora eu quero copiar a formatação desse subtítulo para os demais. Então, o que eu posso fazer? Tem um recurso muito interessante aqui no Writer, que é o seguinte. Ele tem uma opção chamada clonar formatação. Então, eu seleciono o texto onde eu quero selecionar a formatação, o parágrafo, no caso, esse subtítulo, clico em clonar formatação, e o ícone ele tem um formato assim de uma latinha de tinta, eu venho, clico na opção que eu quero copiar, seleciono tudo, arrasto, clico e arrasto para a direita, no caso, automaticamente ele já copiou a formatação. Então, eu tenho aqui, ó, Arial, tamanho 14, Arial, tamanho 14. Todas as características foram mantidas.
Agora, novamente, eu vou repetir o processo, venho aqui, vou clonar a formatação, venho aqui embaixo, seleciono, ok, novamente, clico em clonar a formatação, clico, seleciono, arrasto, já está lá. Ainda tem o último aqui, novamente eu venho aqui, clonar a formatação de considerações finais e vou clonar aqui para referências bibliográficas. Muito bem, então, estão lá os meus subtítulos montados. O que eu vou fazer agora? Eu peguei todas as ideias lá daquele texto da internet. Então, para facilitar aqui, o que eu faço? Eu poderia voltar lá na internet, copiar qualquer texto que eu quisesse, ou então de um PDF qualquer que eu tenha copiado, no caso, né? Extraído esse assunto, como eu fiz aqui. Mas eu vou fazer o seguinte, como eu já disse anteriormente, para poder adiantar o nosso trabalho aqui, né, encurtar o vídeo, eu vou selecionar aqui aquilo que eu já fiz. Muito bem, então eu vou pegar esse primeiro parágrafo aqui, ó, vou selecionar, vou dar um Ctrl C, e vou voltar aqui para o meu Writer, que eu estou editando, nessa posição aqui na minha introdução, clico com o botão direito, colar especial, texto não formatado. Eu quero formatar do zero com vocês aqui. Muito bem. Então, em primeiro lugar, uma vez que, imagine que eu tenha digitado esse parágrafo, pressionei um Enter. Então, esse parágrafo tem uma formatação, o parágrafo de baixo tem inicialmente a mesma formatação. Então, o que eu quero fazer aqui? Ó? Isso aqui é um texto comum. Então, voltando aqui para o nosso enunciado, eu tenho o seguinte, olha. Para os textos, para os demais textos, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que utilizar fonte Verdana tamanho 11. Então, eu vou selecionar esse parágrafo, eu posso selecionar todo o texto, como eu posso selecionar apenas uma posição dentro do parágrafo, tem o mesmo efeito. Eu venho aqui, vou selecionar o tipo Verdana, o tamanho aqui é tamanho 11, se eu não me engano, e tamanho 11, sem negrito, com alinhamento justificado entre as margens. Então, o meu alinhamento aqui é justificado entre as margens, exatamente essa opção aqui de alinhamento. Eu cliquei, ele já fez o alinhamento. Então, com isso, eu já concluí aqui o item 6. Né? Então, se eu der um Enter aqui agora, os demais parágrafos vão ter essa mesma formatação. Bom, então, essa é a ideia. Eu já vou aqui aproveitar aqui do meu texto aqui que já está prontinho, eu vou copiar esses demais parágrafos que eu já fiz. Tá? Então, eu vou selecionar tudo aqui. Depois a gente vai continuar essa formatação, vou mostrar para vocês, né, como é que a gente vai fazer isso tudo. Você vai selecionar tudo isso. Bom, então está tudo bem por aqui. O texto está todo copiado, então agora, dando sequência, a gente vai salvar esse nosso arquivo. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui em Arquivo, menu Arquivo, Salvar como. Bom, eu vou colocar aqui, observem que o tipo do arquivo já é ODT. Então, existe uma questão lá que solicita que a gente informe o tipo ODT para os nossos arquivos Writer. Muito bem, já está com essa extensão. Eu, para fazer um pouquinho diferente, eu vou colocar AD1-aluno-APU. Esse é o nome do arquivo, conforme ele pede aqui no enunciado. Olha. Os arquivos devem ser nomeados com seu nome e o nome do curso. Por exemplo, AD1, seu nome e nome do curso. Então, por isso, eu coloquei AD1-aluno-APU. Imagine que fosse um aluno de administração pública. Então, salvei, ok. Eu já tinha uma cópia dele lá, ele salvou por cima, está tudo bem. Então, agora, vamos dar sequência. Então, aqui eu já tenho nosso título, todos os subtítulos, os textos, todos montados. Então, vamos lá, repassando aqui. Olha, eu tenho a introdução, um primeiro subtítulo, contextualizando a informática nas escolas, a importância do aprendizado de informática para o professor de matemática, considerações finais.
e ainda referências bibliográficas. Esses são os subtítulos. Para cada subtítulo eu tenho um texto. Então, vamos dar sequência aqui, lá no nosso enunciado. Então, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos colocar uma imagem referente ao assunto. Então, o que a gente vai fazer aqui? Olha só, eu aqui no meu navegador, eu entrando aqui no Google, o que eu fiz? Eu, quando chamei esse texto, né, coloquei aqui aprendizado de informática, professor, e aí eu tenho uma opção aqui no meu Chrome, que representa imagens. Eu clicando aqui, ele me apresenta todas as imagens daquela página. Eu achei interessante essa imagem aqui, eu vou copiá-la. Clico com o botão direito em cima dela, e depois em salvar imagem como. Nesse menu pop-up que se abre, eu vou na opção salvar imagem como, clico aqui, e vou e salvo numa pasta. Vou colocar, por exemplo, aqui, figura 3.jpg, que é a extensão dos arquivos de imagem. Ok, agora eu venho aqui no meu documento, voltando. Desculpem, retornando aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar exatamente nessa posição aqui. Ó. Deixa eu pegar aqui no meu ensaio inicial que eu fiz, eu vou colocar a imagem onde tem esse subtítulo, a importância do aprendizado, após o segundo parágrafo. Então, vamos lá. Aqui, olha, após o aprendizado. Opa, vamos lá, aqui. A importância do aprendizado, melhor dizendo. Eu vou colocar aqui, ó, a minha imagem. Tá? Vou dar uns espaços. Venho aqui. Para inserir uma figura, o que a gente faz? Uma vez que eu salvei lá na minha pasta essa figura, coloquei aqui como figura 3, é importante que a gente faça isso, tá? Porque se a gente não fizer isso, pode ser que quando eu faço Ctrl+C e Ctrl+V, ele pega a referência apenas da imagem na internet. Então, isso aí pode me trazer problemas. Então, o que eu faço? O correto é vir aqui, no menu Inserir, Figura, e aí eu vou lá naquela pasta onde tem aqui a figura 3, por exemplo, e insiro, está lá a figura, certinho. Ok. Lá no enunciado ele pede para que a gente coloque uma legenda. Então, o que eu vou fazer? Para inserir legenda, clico com o botão direito, ele abre aqui a opção, inserir legenda, eu clico. Aqui eu vou colocar a legenda, eu coloco assim, ó, figura 1 traço. Isso é o que vai aparecer aqui na legenda. Então, eu vou colocar assim, ó, a importância do conhecimento de informática para o professor. A importância, a importância do conhecimento de informática para o professor. Ok, aqui em categoria, eu tiro essa opção, tá? Clico aqui nesse drop-down aqui, ó, e venho em nenhum. Por quê? Porque senão ele vai acrescentar um outro título figura aqui, uma outra palavra figura. Então eu dou um ok agora, ele colocou lá a minha legenda, bonitinho. O que eu vou fazer agora? Opa, tá errado aqui. Agora, ele quer que eu pegue essa legenda e aponte para o link de onde eu copiei essa imagem. O que eu faço aqui nesse momento? Seleciono o texto, venho em inserir, hiperlink, e aqui no hiperlink eu vou colocar o link de onde eu peguei essa imagem. Então vamos lá. Olha, eu peguei essa imagem, por acaso, está aqui, ó. Para descobrir qual é a imagem, eu clico com o botão direito, abrir o link em uma nova guia, ele abre aqui, eu seleciono essa URL, dou um Ctrl+C, aqui eu dou Ctrl+V, o título foi aquele que eu coloquei, dou um OK, já está lá o hiperlink. Se você passar no indicador do mouse, olha, ele te diz, olha, Ctrl-clique para abrir o hiperlink. Eu utilizando o Ctrl-clique, eu caio nessa página aqui, ok? Então, está feito aí esse item 7. Agora vamos para o item 8. Ele pede para colocar
No rodapé, o número da página. Então, vamos lá. O que ele quer que faça? Ele quer que a gente faça o seguinte. Em primeiro lugar, se eu vier aqui, olha, vou clicar aqui para salvar novamente. Na primeira vez, eu cliquei no arquivo salvar como. Das demais vezes, eu clico apenas em salvar. Ou clico diretamente aqui nesse atalho. Esse disquetinho aqui, ó. Se eu for em arquivo e visualizar a impressão, a gente vai ver que o texto está ficando legal, no entanto, ele não tem rodapé, não tem cabeçalho, é o que a gente vai fazer. Vamos inserir, então, agora um rodapé. Inserir, cabeçalho e rodapé, vem aqui em rodapé, estilo de página, ele vem aqui, olha, já posicionou aqui a parte inferior da nossa página, que é o rodapé. O enunciado pede que eu alinhe à direita e coloque da seguinte maneira: pague de página, ponto, dois pontos. Dou um espaço, vou colocar aqui, ó, um P minúsculo para. Opa! Vou colocar um P minúsculo para ficar igual ao enunciado, né, que ele está pedindo. Opa! P minúsculo. Aqui, eu vou inserir o número de página automático. Eu não posso simplesmente digitar o número da página aqui, porque senão eu teria que fazer isso para todas as páginas. Não é assim. Eu tenho que fazer por aqui, ó, menu inserir, campo, número da página, ele já colocou o número da página. Em cada página eu tenho o número da página. Ok? 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Automaticamente ele faz isso. Salvei. Se eu vier em arquivo visualizar a impressão, a gente já vê que já tem lá o nosso rodapé bonitinho. Ok. Vamos voltar para o enunciado. Próximo item, utilizar o recurso capitular na primeira letra do texto com altura de 2 linhas. Vamos lá. O capitular é muito comum nos jornais, né? Essa primeira letra aqui ela é diferenciada, ela fica maior, em negrito, com destaque. Então, o que eu vou fazer para poder inserir esse capitular? Eu venho aqui no menu Formatar, Parágrafo, e aqui eu tenho capitulares. Eu mando exibir capitulares, ele já faz um preview aqui do lado, olha. Eu quero apenas um caractere, abrangendo, né, ou utilizando 2 linhas. Então, ok, já está lá os meus capitulares. O meu capitular. Muito bem. No item 10, ele quer um afastamento de 0,5 centímetro acima de cada parágrafo. O que a gente faz? Então, para cada parágrafo, eu vou dar esse espaço de 0,5 centímetros. O que eu faço? Normalmente eu venho, seleciono todo o texto, tá? E aí eu venho aqui, deixa eu voltar lá para o início, para a gente poder ver como é que isso vai ficar, né? Eu venho aqui em formatar, novamente em parágrafo. Agora eu tenho aqui uma aba recuos e espaçamentos, eu clico nela, espaçamento acima do parágrafo. Coloco aqui 50 centímetros, opa, dou um OK. E aí, voltando lá para o início do texto, vocês vão observar que agora já tem um espaço, olha, de 0,5 centímetro a cada parágrafo. Muito bem, voltando aqui. Agora eu vou fazer as configurações das margens. Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu volto lá no meu texto. Opa. Eu venho aqui no meu texto. Legal. Para formatar as margens, olha, eu tenho aqui, vou selecionar de novo aqui, ó, todo o nosso texto, eu tenho todo esse texto. Agora, para cada página, eu vou definir o seguinte, ó, formatar, estilo de página, vou dizer que ele tem que ter o formato A4 e as características com relação à margem. A margem esquerda, segundo o enunciado, eu vou ter aqui 2,5 centímetros. Então, eu coloco aqui, ó, 2,50. Na direita vai ser 2 mesmo. No superior, 2,5, inferior, 1,5. Superior, 2,5. Então, em cima aqui, 2,5. Embaixo, inferior, 1,5. Muito bem. Ok. Agora a página já está devidamente configurada, de acordo com o enunciado. Agora eu vou para o item 12. Eu quero inserir uma nota de rodapé explicativa de algum elemento de texto. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Desculpem, vamos lá. Imaginem vocês que lá embaixo eu tenho um texto aqui
que ele diz o seguinte, deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui no meu, para ver qual foi o que eu usei aqui como nota de rodapé. Eu coloquei aqui, ó, na página 2, a terceira evolução industrial, exatamente após o Contextualizando a Informática. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. Nessa posição aqui, ó. Então, nesse subtítulo, nesse parágrafo, eu resolvi, vou tirar esse umzinho daqui, eu resolvi explicar para o meu leitor o que é terceira revolução industrial. Para isso, eu posso criar uma nota de rodapé explicativa. Então, lá no fim da página, ele vai explicar o que é terceira revolução industrial. E como isso ocorre? Eu faço o seguinte, olha, inserir nota de rodapé e nota de fim. Só que eu quero nota de rodapé. Eu poderia utilizar nota de fim, só que ele ficaria só na última página. Quero uma nota de rodapé, eu clico aqui, automaticamente ele vai criar a primeira nota de rodapé. E aí, o que é nota de rodapé? Eu já vim aqui no Google, já pesquisei, e eu encontrei aqui o seguinte, olha, eu encontrei que a nota de rodapé, vamos lá, aqui, ó. Lá na terceira Revolução Industrial, eu encontrei aqui um significado interessante. E aí, eu vou aproveitar o que eu já fiz aqui, para a gente poder ganhar tempo, e essa é a explicação para a terceira Revolução Industrial. Então, eu venho aqui, voltando aqui no texto, eu clico com o botão direito e posso aqui colar em especial o texto não formatado. Estou explicando aqui o que vem a ser a terceira Revolução Industrial. É assim que a gente insere uma nota de rodapé. Se eu voltar aqui ao meu texto, observem que ele criou aqui, olha, uma numeração para a minha nota de rodapé. E ao movimentar o indicador no mouse, o indicador no mouse ele se transforma numa mãozinha, olha. Eu passo aqui, ele mostra para mim qual é a nota de rodapé. Se eu clicar, ele vai lá para baixo. Ok? Vou salvar aqui. E essa foi a nossa nota de rodapé. Muito bem, vamos voltar para o enunciado, vamos voltar aqui para o nosso texto, voltar aqui para o enunciado. Agora, vamos inserir um cabeçalho. O que ele quer nesse cabeçalho? Ele quer que a gente coloque a identificação do aluno, contendo o nome, matrícula, curso e polo, e a logomarca do CEDES. Tem que ser obrigatório isso aqui, tá? Para a gente pegar a logomarca do CEDES, eu já vou mostrar para vocês como vai ser. Mas primeiro, vamos lá em cima. Olha, vamos inserir um cabeçalho. Observem que quando eu cliquei aqui em arquivo, visualizar impressão, olha, eu já tenho uma nota de rodapé, mas eu não tenho cabeçalho. Vamos lá. Para inserir o cabeçalho, eu sigo a mesma analogia da inserção de rodapé. Eu venho aqui em inserir, cabeçalho rodapé, cabeçalho, estilo de página padrão. Clico aqui e aqui eu vou inserir o meu cabeçalho. Vou dar alguns espaços, tá? Depois eu configuro direitinho. Para não ficar digitando aqui, eu vou lá no meu modelo, no meu ensaio inicial, e vou copiar aquilo que eu já havia digitado. Venho aqui, cliquei com o botão direito aqui, eu vou colar mesmo, tá? Aliás, vou colar mesmo, tá? Ele já trouxe tudo, mas eu vou apagar aqui, ó, essa figura que eu quero mostrar para vocês como é que a gente vai inserir essa figura. Então, eu digitei aluno, o CEDES aqui entraria o seu nome, aqui a sua matrícula, o seu curso e o seu polo. Vamos inserir agora a imagem. Bom, segundo a orientação do enunciado, a imagem fica aqui, ó. Lá no enunciado da D1, você clicando aqui, ele abre essa página, eu tenho aqui, ó, logo do CEDESB. Quando eu clico aqui, pessoal, olha, se eu clicar aqui, ó, você dá um clique simples com o botão esquerdo aqui, ó, ele abre uma janela com essa imagem. E o que a gente tem que fazer? Aquela mesma estratégia da figura. Clica com o botão direito, salva a imagem como, ele salva lá numa pasta, olha, eu já tenho aqui salvo aqui, ó, logo CEDESG PNG. Vou dar um salvar, ok. Agora, lá no meu documento, eu venho aqui, ó, e vou inserir aqui no rodapé aquela figura. Como é que eu vou fazer? Inserir figura,
Aí eu vou lá naquela pasta onde eu colei aquela figura, venho aqui, ó, eu acho o logo do CEDERJ. Vou abrir, e olha, vou lá para cima, vejam que está aqui a nossa figura. Vou diminuir, para poder ficar um tamanho bem legal, né? Clico aqui, vai ser uma figurinha assim bem legal. Vou subir com ela, lá no início do cabeçalho, né? Vou deixar bem centralizado aqui, bonitinho. Vou diminuir aqui a minha área de cabeçalho. Observem que, olha, vou salvar mais uma vez. Se eu for em arquivo visualizando impressão, olha só que interessante, olha. O cabeçalho já está em todas as páginas, tá? Todas as minhas 6 páginas, né? Por enquanto já estou com 6 páginas aqui. Está lá os dados do aluno e o cabeçalho. Muito bem. Então, próximo item. Agora, lista com marcadores de numeração com as referências da pesquisa. Como é que a gente faz isso? Olha, isso tem que ser no final do texto, os respectivos hiperlinks dos sites de pesquisa. Então, eu venho aqui, olha, lá no final do texto, eu criei um novo subtítulo chamado Referências Bibliográficas. Aqui, ó. Deixa eu apagar essa página final aqui. Aqui em Referências Bibliográficas, eu vou colocar o quê? Os meus marcadores de numeração. Tá? E o que eu vou fazer aqui mesmo? Colocar as referências da pesquisa, com os nomes dos livros e os respectivos hiperlinks do site de pesquisa que eu utilizei. Se as referências forem sites, não esqueça de colocar os dias de acesso. Então, eu vou fazer o seguinte aqui. Ó. Em primeiro lugar, eu vou em formatar, eu vou procurar marcadores de numeração, clico aqui. Como tem que ser de numeração, não pode ser letras, tá? No enunciado ele pede que seja de numeração. Eu vou selecionar essa primeira opção, que eu achei interessante. Tenho aqui. E aqui eu vou colocar o hiperlink. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar o título daquele artigo que eu copiei, que é exatamente esse aqui, ó, Análise da Importância do Ensino-Aprendizagem de Informática nas Escolas. Eu copiei isso aqui, ó, foi desse artigo que eu copiei da internet, que eu peguei a ideia para a elaboração desse texto. Então, eu vou colocá-la, vou colá-la aqui, ó, texto não formatado. Legal. Só que eu tenho que criar um hiperlink para apontar para onde, desculpem, para onde eu copiei, de onde eu tirei esse artigo. O que eu faço? Inserir hiperlink. Aqui já vem o texto, olha, que eu já havia selecionado. Aqui na URL, o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó. Esse aqui foi o link, né, de quem eu copiei. Nesse caso, isso aqui, quando eu clico, olha, se eu clicar aqui com o botão direito abrir numa nova guia, ele já vai me permitir baixar o PDF. Então, eu não tenho um link específico, né, se eu utilizar dessa forma. Então, nesses casos, quando o link apontar diretamente para um PDF, caso contrário, seria apenas eu selecionar aqui o link, né? Como foi o caso dessa imagem aqui, ó. Tenho Ctrl C e selecionei o link da imagem. No caso, como eu não tenho esse hiperlink, aqui no Google Chrome, no meu navegador, eu tenho essa opção aqui acima do link, esses 3 pontinhos. Se eu clicar aqui, ele abre essa janela de diálogo, eu tenho aqui, ó, compartilhar, e eu tenho aqui na opção, clique para copiar o link. Eu clicando aqui, copiei o link. Aí eu volto aqui, lá no meu texto, e copio e colo aqui. Eu dou um Ctrl V, colo a URL. Está pronto. Está lá meu hiperlink criado. Tá? Movimentando o mouse, o Ctrl clique me permite que eu vá lá diretamente para esse arquivo na internet. Muito bem. Venho aqui agora para o meu último. Opa, esqueci de um detalhe importante aqui, ó. Como é uma referência de um site, eu tenho que colocar o dia de acesso. Então, vou colocar aqui, ó. Acesso
em... Eu vou colocar a nossa data aqui, ó, 27/8/2023. Muito bem. Então, aqui... Agora, o último item, né? Penúltimo item, eu salvo o arquivo com exceção do DT. Observem que, quando nós viemos aqui e, na opção arquivo, salvar como, ele já havia me mostrado que ele já está salvando como ODT. Então, não preciso me preocupar. Ele já está salvando como ODT. Clico aqui nos disquetes. Muito bem. E, finalmente, eu vou exportar o texto para formato PDF. Como é que eu faço isso? Arquivo, exportar como PDF. Ele abre essa janelinha de opções, né? Como não houve nenhum pedido nesse sentido, em termos de configuração do PDF, eu vou adotar o modelo padrão. Então, basta clicar em exportar, ele já vai salvar lá na pasta, olha. Como eu já tenho aqui, ele vai salvar por cima, tudo bem? Vou dizer sim. Tá? Eu acho que eu estou com o PDF aqui aberto, deixa eu fechar. Esse aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu voltar, dar um OK. Deixa eu de novo, né? Vamos de novo, arquivo, exportar como PDF, exportar agora sim. Eu vou salvar, aí ele sobrescreveu. Observem que lá na pasta eu tenho os dois arquivos aqui, ó, d1alunapu.odt, d1aluno-epu.pdf. Tem os dois arquivos, que são esses arquivos que eu tenho que caminhar lá na minha atividade para postar na plataforma essa avaliação, ok? Muito bem, então nós terminamos essa primeira parte, né, que nós desenvolvemos todos esses 16 itens. Agora vem para a segunda parte, que ele chama de segunda etapa. Na segunda etapa, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que explicar como funciona a disciplina de introdução à informática. E aí eu tenho que responder o seguinte, como são contabilizadas as presenças e como é feito o cálculo das médias e quais critérios de aprovação. Então, como ele diz que é para eu fazer isso num único texto, então nesse texto que eu tenho aqui, ó, que eu estou fazendo, eu vou fazer o seguinte, eu insiro aqui embaixo essa nova etapa, tá? Bom, para não esticar o vídeo, eu vou mostrar para vocês, porque vocês simplesmente agora vão repetir esse processo de digitação. Eu já estou aqui, olha, com esse meu texto prontinho, e eu fiz o seguinte, lá no início eu inseri aqui, ó, antes do título, eu coloquei primeira etapa. E aí eu desenvolvi toda a primeira etapa, que eu acabei de desenvolver com vocês agora há pouco, né? A gente terminou essa parte. No final, eu abri uma nova página e coloquei um outro título, ó, segunda etapa, e coloquei um novo título para poder responder as perguntas. Eu coloquei como funciona a disciplina de introdução à informática, que é exatamente o que está aqui, ó. Como funciona a disciplina de introdução à informática. Eu coloquei aqui. E aí eu criei dois subtítulos. O primeiro, como são contabilizadas as presenças? É a primeira pergunta. O que eu fiz? Para cada uma das perguntas, essa aqui e essa segunda pergunta, como é feito o cálculo da média e quais os critérios para aprovação, eu fiz o seguinte. O professor Eduardo, ele publicou um vídeo explicando como é que funcionam as presenças e esses critérios de aprovação. E aí eu fui e copiei numa pasta aqui da minha máquina, coloquei aqui, ó, todas as imagens referentes a essas explicações. E eu fui inserindo essas figuras, seguindo essa sequência. Então, eu vou passar aqui, ó, rapidamente para vocês verem, ó, como é que ele explica em cada slide, porque ou vocês façam isso, colocando os slides, ou então vocês vão ter que digitar. Toda essa parte aqui eu vou passar bem devagar. Aqui ele explica qual o critério das presenças, que pode ser por meio de fóruns, de participação de fóruns, ou por meio da ida à tutoria presencial. Eu, como sou tutor presencial, eu apresento esses conteúdos lá nas nossas tutorias,
como é que funciona a questão da avaliação por meio de fóruns, né? Como é que tem que ser, né, feito essa atividade de fóruns. E, em seguida, ele explica como é que se calcula a média. Então, eu tenho aqui a fórmula para se calcular a média, né, com base na N1 e N2, ele tem um peso, uma média ponderada, né, 60% para as APs, 40% para as ADs, calculando a N3. E aí a gente tem os critérios de avaliação com relação à presença nos fóruns ou à presença nas tutorias presenciais. Tá? A N3 tem que ser maior ou igual a 6 para que você seja aprovado. Essa aqui é a fórmula final. A nota final, caso você não consiga uma aprovação sem a P3, se você conseguir uma nota maior ou igual a 6 e tiver lá a presença nas tutorias presenciais ou a participação nos fóruns, você está aprovado. Agora, se você não conseguir isso, se você não atingir esse objetivo, o que você vai fazer? Olha, se a sua N3 for menor do que 6, você vai para a final, faz a P3, e aí você vai contabilizar o quê? 60% da P3 e 40% para a N3. Assim você calcula a sua NF, que é a nota final. Se a NF for maior ou igual a 5, o aluno está aprovado. Então, esses detalhes que eu coloquei para vocês aqui, olha, vocês podem ir pausando o vídeo, podem digitar isso aqui, obedecendo aqueles critérios, né? Vocês podem colocar aqui, para poder não fugir daquela primeira etapa, coloquem os subtítulos como a configuração e as respostas como um texto comum, Verdana tamanho 11. Tá? E assim você vai concluir a sua D. Tá? Então, nós passamos por tudo isso, completamos aqui, né, desenvolvemos toda a nossa D1, respondendo todos esses itens aqui. Agora eu vou voltar aqui, lá para o nosso meeting, eu vou parar aqui a apresentação e vou dizer para vocês o seguinte. Aqui nos comentários do vídeo, eu vou colocar para vocês como é que você posta essa atividade lá na plataforma. Eu gravei um videozinho e vou colocar para vocês como é que vocês fazem para poder acessar esse vídeo, nos comentários desse vídeo, tá bom? E assim você conclui. Se lembrando, não se esqueçam de que você tem que postar o arquivo ODT, que é o arquivo que você desenvolveu utilizando o Writer, como também você tem que colocar o PDF que você exportou, ok? Encerramos aqui essa avaliação, a D1, e bons estudos, até a próxima. Um abraço a todos. A gente para aqui a nossa gravação. Um abraço a todos.